Algumas pessoas acham que no English Coaching nós motivamos os alunos a estudarem inglês. Isso não é verdade, porque se um professor tiver que empurrar um aluno para que ele prossiga, quando essa força motriz é retirada, o aluno para. O que tentamos fazer é usar o maior número possível de porquês. Por que você quer aprender? Por que você não aprende? Quais são as forças dentro de você que te fazem agir de uma maneira ou de outra? Somente com um olhar para dentro de você mesmo será possível identificar o que na sua própria personalidade joga contra ou a favor do seu sucesso. A motivação já existe. Alcançar o objetivo que você escolheu buscar. A força para realizar essa tarefa já existe. É a mesma que você usa para conquistar tudo o que você já conseguiu até hoje. O método já existe. E para você que percebeu que tem o poder de transformar o invisível em realidade, bem-vindo ao English Coaching. Bem-vindos, pessoal. Vamos falar hoje de números, tá? Talvez os números sejam fáceis, mas a gente vai falar de números ordinais e cardinais, tá ok? Se você tem alguma dúvida quanto a isso, se você tem dúvida de memorização de números, vou tentar passar técnicas que te ajudem a lembrar, tudo bem? Olha lá, eu prometo que para saber todos os números, você só tem que aprender do 1 ao 10. Se você souber do 1 ao 10, o resto é bem intuitivo, ok? Então do 1 ao 10 é bem fácil. 1, 2, 3. TH em inglês tem som de F. 1, 2, 3. Aí você fala, mas eu aprendi que o 3 em inglês é tree. Tudo bem? Então fale 3 árvores. Trees. Right? Então, 3 trees. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui todo mundo consegue chegar legal. Maravilha. No 11 e no 12 as pessoas às vezes têm alguns problemas, né? Mas facinho. 11, 12. Então, 11, 12. Daqui para frente, você vai seguir uma lógica. Quando você tem de 13 a 19 anos, você é um adolescente, você é um teen, ok? A revista toda teen, a revista toda adolescente, os Teen Titans são os jovens titãs. Então, quando você é um teen, você é um adolescente. Dos 13 aos 19 anos, você é adolescente. Então, uma pequena mudança de free para ter, mas é só acrescentar o sufixo de adolescente, de teen. Então, 3, free, 13, 13. 4 é 4, só acrescenta o sufixo de adolescente, 14. 5 é 5, aqui também rola uma pequena mudança, mas é pouca coisa. Então 15 seria 15, e agora é só acrescentar o sufixo. 6, 16, 7, 17, 8, 18, 9, 19. Dos 13 aos 19, eu só acrescento o sufixo teen, ok? E daí pra frente? Bom, daí pra frente, dos 20 até os 90 e poucos anos, você é um adulto. E para os adultos a gente vai usar o sufixo t. Então, 2, 12, 20, ok? 20, eu acrescento o sufixo t. 3, 13, 30, de novo o sufixo t. 30, 40, 50, deriva da mesma palavra, ó. 4, 14, 40, mas aí gera um problema, é muito parecido eu falar 14 e 40, às vezes no meio da conversa rápido eu não consigo entender se eu estou falando 14 ou 40. Como eles são todos derivados de um ou outro, o que importa nesse caso aqui é o tempo que você usa para falar, o compasso, digamos assim. Vamos combinar uma coisa? Aqui na primeira fila a gente vai usar um tempo só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um tempo. Na segunda fila vão ser 2 tempos. 13, 14, 15, 2 tempos. E na terceira fila vai ser um tempo só. 20, 30, 40, 50, de uma vez só, ok? Então olha só, do 3 até o 19, que é onde varia
os números em inglês, a gente vai usar um tempo, dois tempos, um tempo, dois tempos e um tempo de novo. Tá? Isso vai dar ritmo para a sua fala, é isso que vai diferenciar o 13 do 30, o 14 do 40. Então do 3 até o 30, do 3 ao 30 e daqui até o 9, ok? Vai ser esse o nosso âmbito de trabalho aqui, é dentro disso que a gente vai trabalhar. Então vai ser mais ou menos assim: 3, 13, 30. 4, 14, 40. 5, 15, 50. De 15 para 50, eu consigo ver a diferença. 6, 16, 60. Olha como varia, só o sufixo. 16, 60. 7, 17, 70. 8, 18, 80. 9, 19, 90. Assim eu decoro e ainda pego a pronúncia correta. Você fala, tudo bem, só está faltando uma coisa. Como é que eu falo 21, 22, 23? Simples. A terceira coluna, essa terceira coluna onde você tem os números decimais, os 20, o 30, o 40, tá? Dessa maneira como eu coloquei aqui, essa terceira coluna, ela vai brincar com a primeira coluna. Então, se eu quiser dizer 21, seria 21, 22, 22, e assim por diante. 45, eu pego 40 e jogo ele para a primeira coluna, 45. E assim você brinca da terceira coluna com a primeira coluna e você tem todos os números do 1 até o 99. Vamos ver como seriam os números maiores do que 99? Quando eu estiver falando de centenas, ou seja, quando tivermos dois números, dois zeros depois do número principal, a gente está falando de 100, ok? Então 100 é uma centena, 100. 200, 200. 300, 300, mais o Rodrigo Santoro, né? Quer dizer, existem infinitas possibilidades aqui dentro, só que se você tiver mais duas casas depois do número principal, nós estamos falando de centena, nós estamos falando de 100, ok? Quando eu for a milhar, três casinhas depois, 1000, uma milhar, 1000, duas, 2000 e assim por diante. Quando o americano está falando de dinheiro, e ele fala muito de dinheiro, nós temos, por exemplo, $1.500, você falaria como 1,500, demora demais. Então ele pensa da seguinte maneira: como eu tenho mais dois zeros aqui, o que eu tenho na verdade, se aqui eu tenho uma centena, aqui eu tenho 15 centenas. Então eu dizer que eu tenho 1.500 é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 1500, que eu tenho 15 centenas, ok? E para datas, quando nós estivermos falando de datas quebradas, que não seja, por exemplo, o ano 2000, o ano 2000, ano 2013, que seria 2013, quando tivermos datas quebradas, por exemplo, o aniversário desse que vos fala, a gente usa de duas em duas, 1984. Se eu nasci em 1984, eu nasci em 1984. E aí eu quebro a data, que é muito mais rápido do que eu falar 1984. Eu quebro e digo de dois em dois, 1984. Agora só falta uma coisa para você aprender, os números ordinais, que dão ordem, primeiro, segundo, terceiro, vamos lá. Se você jogava videogame, principalmente o jogo de carrinho, você lembra quando aparecia na sua tela essa imagem, 1ST, 2ND, 3RD. O que significava isso? Significava que você era o primeiro, o first, termina em ST. Ou você era o segundo, second, ou o terceiro, third. E daí pra frente todo mundo era TH, lembra? 4 TH, 5 TH e assim por diante. Senhores, eu falei no começo dessa aula que TH tem som de F. Então, é esse o esquema que a gente vai utilizar para falar números ordinais, ok? Se for é 4, para você falar quarto, você só vai acrescentar o F depois, esse TH. Então, 4, for, quarto, fourth,
Só coloquei um F. Fourth. Simples assim. Five, 5. O quinto, fifth. 6, six. O sexto, sixth. 7, seventh. 8, eighth. 9, ninth. E assim você transforma 1 para primeiro, 3 para terceiro. O professor tá ficando louco? Tá. Do quarto para frente é TH. 4 para quarto, 5 para quinto, 6 para sexto e assim por diante. Você só tem que lembrar esses três, né? First, second e third. Primeiro, segundo e terceiro. O resto é só você acrescentar F. Fourth, fifth, sixth. É só acrescentar F. Simples assim? É simples assim. Continua no 13º. 13 é 13. 13th. Eu acrescento F. 13th. 14, 14. 14º, 14th. 20 era 20. O 20º, 20th. Só acrescento F. E aí, você lembra que para falar 21, você jogava a terceira coluna com a primeira coluna, 21. A gente vai fazer a mesma coisa, joga a coluna do 20 para a coluna primeira e você tem o 21st. O legal dos números ordinais é que eles sempre vêm com o sufixo aqui. Então você sabe exatamente como pronunciar. O primeiro ST é first, o ND vem de second e o RD vem de third. Então, decorando first, second e third, aprendendo bem esses três primeiros, o resto é só acrescentar F. Fourth, sixth, 17th, 18th, 20th. TH tem som de F e te ajuda a fazer os números ordinais, tá ok? Bastante sobre números, qualquer dúvida entra na nossa página do Facebook, deixa lá a sua questão, a sua pergunta, uma dica para o próximo vídeo e continue nos assistindo, compartilhando e curtindo os nossos vídeos no YouTube, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.